Aleluia, Jesus. Graça e paz, amados. Boa noite. Aonde você está? Feche seus olhos. Jesus, obrigada por essa noite. Obrigada pela vida de cada filho que está aqui. Obrigada, Jesus, pela vida de cada um também que não é filho, mas veio para te conhecer, veio para te ouvir. Veio, Senhor Jesus, para conhecer quem o Senhor é. Veio para provar quem o Senhor é. Eu oro, Senhor Jesus, para que todas as pessoas que entraram aqui tenham, Senhor Jesus, as suas expectativas surpreendidas no Senhor. Tenham, Senhor Jesus, os seus corações encontrados pelo Senhor. Tenha, Senhor Jesus, uma resposta para as suas necessidades de acordo com o teu coração e não com as nossas vontades. Eu oro, Senhor Jesus, para que teu Espírito venha nos ensinar sobre ele. Eu oro, Senhor Jesus, para que o teu Espírito venha nos ensinar sobre quem nós somos, sobre a nossa identidade no Senhor, sobre, Senhor Jesus, de onde nós viemos, para que nós estamos aqui e sobre, Senhor Jesus, aonde nós passaremos a eternidade. Pai, em nome de Jesus, eu declaro pensamentos cativos ao Senhor e somente ao Senhor. Eu declaro, Senhor Jesus, que a voz do nosso eu não vai falar nessa noite. Eu declaro, Senhor Jesus, que a voz do nosso egoísmo, das nossas dores não vai falar essa noite, mas que somente a sua voz vai soar como águas suaves aos nossos ouvidos, em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Glória a Jesus. Hoje o Senhor, por volta das 3 horas da tarde, quebrou o silêncio em meu coração e me ensinou uma palavra nova. E eu quero compartilhar essa palavra com vocês. Uma palavra que eu já tinha ouvido falar, mas que eu não sabia o que significava. E esse é o significado dessa palavra que o Senhor falou comigo. Solitude é a condição de quem se isola propositalmente ou está em um momento de reflexão e de interiorização. É uma palavra bonita, né? Mas é uma palavra que é diferente de solidão. Solidão é um momento de tristeza, é quando você se sente sozinho mesmo em meio a muitas pessoas, ou quando por alguma situação específica você sente tanta angústia, tanta tristeza que tem vontade de ficar sozinho, que não quer ver ninguém, ou que mesmo em meio a pessoas você não consegue se doar a elas, é diferente. O Senhor falou comigo solitude. E solitude é quem escolhe propositalmente se isolar, ou está em um momento de reflexão e de interiorização. É quem escolhe ficar sozinho consigo mesmo. E quem mora dentro de si mesmo? Quem mora dentro de vocês mesmos? O Espírito Santo. Então, quando eu escolho ficar sozinho, em um momento de interiorização, de falar com quem está aqui dentro de mim, eu escolho estar sozinha com o Espírito Santo. E eu busquei hoje no meu celular, nos arquivos, uma conversa um sonho que a Heloína teve em 2018, antes da Unity, ou bem no início da Unity. E nesse sonho acontecia algumas coisas, mas no fim do sonho, alguém perguntava assim: qual é a visão de vocês? E eu respondia: jejum, oração, servidão. Estamos voltando ao princípio. Estamos voltando para o ventre de Jesus. Isso foi antes de nós estarmos aqui. E essa palavra, estamos voltando ao princípio, estamos voltando ao ventre de Jesus, remete à verdade de Cristo sobre mim e sobre você. Então, quando a gente fala tanto sobre Gênesis, eu não quero que você pense, poxa, mas que coisa. Isso é o que o Senhor
está trazendo para que nos cure. O princípio é a cura. O princípio é a verdade. O princípio é que nos revela por que nós realmente fomos criados. O princípio nos revela a nossa identidade. O princípio nos revela o meio. E o princípio nos revela para onde nós estamos indo. Então, se você é inteligente, se você quer mudar completamente a realidade da sua vida, preste atenção no que o Senhor fez no princípio. Mas o que é solitude? O que é isso na prática? Na prática, solitude não é quando você tira um tempo para interceder por alguém, não é quando você tira um tempo para entrar em guerra porque está uma pressão espiritual e você está sentindo esse peso, não é quando você tira um tempo para cantar sozinha ou para adorar sozinha. Pode ter tudo isso nesse momento em que você separa, diz que você escolhe estar só, que você escolhe estar só entre você e aquele que vive dentro de você. Pode ter palavra, pode ter leitura, pode ter guerra, pode ter intercessão. Mas solitude é de fato quando você para tudo e você fala poucas palavras ou nenhuma palavra. E você se conecta profundamente com o Espírito que está dentro de você. E quando você se conecta profundamente com esse Espírito que está dentro de você, você vai receber dele o alimento necessário, a direção necessária, a palavra necessária, a provisão necessária, a preparação necessária para você viver aquilo que Ele quer que você viva, aquilo que Ele disse que você vai viver e aquilo que Ele preparou para que você viva. Então nós não provamos de tudo aquilo que o Senhor preparou para nós, porque nós não queremos passar pela escola do Espírito Santo. Às vezes nós buscamos resposta em pessoas, nós buscamos resposta em cursos, nós buscamos resposta em amigos, em conselheiros, mas nós simplesmente ignoramos o próprio Espírito de Deus que está dentro de nós. E a palavra dele para nós hoje é solitude. Sem ela, você não vai romper. Sem ela, eu não vou romper. E eu começo em Gênesis 2:15. Projeta para nós, por favor. Gênesis 2:15. Diz assim: E tomou o Senhor Deus o homem e pôs no jardim do Éden para lavrar e o guardar. Lavrar e guardar é trabalho? Sim ou não? Sim ou não, gente? Sim. Então o Senhor colocou o homem no jardim para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor forma o homem, põe ele no jardim, pode deixar o versículo, põe ele no jardim, e quando Deus põe ele no jardim, qual é a primeira coisa que Deus faz? Deus dá direções para ele. Deus diz: você vai agora lavrar e guardar a terra. Você tem uma função. Você vai lavrar e você vai guardar essa terra que eu criei para você. E aí depois ele disse assim: olha, e todas as árvores que tem aqui, você vai comer livremente, mas tem uma que no dia que você comer dela, certamente você morrerá. Ele dá uma direção muito clara para o homem. Existem direções do Senhor. Presta atenção aqui, os homens. Deus não tinha formado ainda Eva. Deus tinha formado Adão. E Deus forma Adão e dá uma direção apenas para Adão. Será que Deus errou?
Será que ele tinha que ter colocado primeiro Eva lá para depois dar a direção? Não, Deus não errou. Porque tem direções que ele vai dar só para você como sacerdote, só para você como homem. E se você não parar para ouvir o Senhor, a sua família vai perecer, porque você não buscou em Deus aquilo que Ele tem para dizer para a sua geração. Você, homem, você nunca poderá ser sustentado completamente pela oração da sua esposa, pela oração da sua mãe, pela oração do seu pastor, pela oração dos seus filhos. Você vai ser sustentado pela direção que o Senhor tem para você como sacerdote da sua casa. Então, se você não para, e se você não ouve, a sua casa vai perecer. E a responsabilidade é sua. Porque o Espírito Santo está completamente disponível para te dirigir. E aí, verso 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora para ele, que seja idônea. Não foi Adão que notou a necessidade. Antes que Adão notasse a necessidade, Deus já havia visto e planejado. Ele disse: ei, não é bom que o homem esteja só. Só que ele dá a promessa, mas ainda não estava na hora dele cumprir a promessa. Mas ele mostra. E aí, verso 19 diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo animal do campo e toda ave do céu, os trouxe a Adão para ver como ele lhes chamaria. E tudo que Adão chamou a toda alma vivente, isso foi o seu nome. Então o Senhor dá um trabalho para Adão, fala: Adão, agora a próxima parte, você vai dar nome para todos os animais. E Adão obedece. Ele ouve, ele obedece e ele dá nome. No verso 20, Adão pôs nomes a todos os gados, às aves do céu e a todo animal do campo. Agora, olha só. Mas para o homem não se achava ajudadora idônea. Agora Adão percebe. Porque passou todos os animais, todas as aves, ele deu nome um por um e ele percebeu que não tinha ali uma ajudadora idônea. Só que antes que ele percebesse, o Senhor já havia notado e provido. Só que entre a promessa e o cumprimento da promessa, tem a solitude, que é onde você vai se preparar para receber. É onde você vai ter direção, é onde você vai ter provisão, é onde você vai aprender a arar, a cuidar, a dar nomes. E aí, então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. Descanso. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher e a trouxe a Adão. Primeiro, a promessa, ela não é mérito seu, ela é graça. A promessa é presente. Então, Adão dorme. Ele não tem nenhuma participação na promessa. Ele dorme e o Senhor faz o que precisava ser feito para que Eva fosse formada. Mas antes dele receber a promessa, ele precisou passar pela escola da solitude. Ele e Deus. Só ele e Deus. Aprendendo, entendendo e não murmurando. Esperando o tempo exato da promessa se cumprir. Talvez desde o tempo em que você recebeu Jesus, que você se converteu, até hoje, você tenha ficado distraído, tentando resolver seus próprios problemas. Talvez você se converteu há 10 anos, 15 anos, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e de lá para cá, você está distraído, tentando resolver seus problemas financeiros, orando sobre os problemas familiares, fazendo campanha para resolver isso, campanha para resolver aquilo, tentando, orando, pedindo para que o Senhor mude a realidade da sua família, para que o Senhor mude a realidade das suas finanças, orando para que Deus mude a realidade daquilo que você está passando.
E você ficou tão distraído nesses últimos anos que você esqueceu de conhecer Jesus. Que você esqueceu de conhecer o Espírito Santo. Que você recebeu do dia que você disse: Senhor, venha ser o meu Senhor. Eu quero te aceitar como meu Deus, como o meu governo. Me governe a partir de hoje. Eva não era um problema. Eva não era ruim. A mulher não era ruim. A mulher não era um problema. Mas se ela tivesse sido formada no dia que Adão foi formado, certamente ele teria se distraído com ela e não teria conhecido Deus. Certamente ele teria se distraído com ela e não teria aprendido aquilo que o Senhor queria ensinar. Então, entre a promessa e o cumprimento da promessa, existe um tempo de solitude. Pode tirar o versículo e voltar à palavra, porque eu quero que essa palavra fique muito fixa na sua mente, fixa na sua memória. Então, o início, ele é a principal referência do caminho. Voltar ao início é entender exatamente o que o Senhor fez, de onde nós nos desviamos e para onde nós precisamos voltar. E se nós voltarmos ao início, nós iremos provar o propósito puro, real, verdadeiro, para qual o Senhor nos fez. E existe o começo, que é em Gênesis, e existe o recomeço, que é em Jesus. Porque Jesus é o recomeço, Jesus é a redenção para a queda de Adão, para a queda do homem. E quando Jesus vem, ele repete exatamente o que o Pai ensinou. E Lucas 6 nos mostra, Lucas 6, verso 12. Jesus nos mostra exatamente o que a solitude provoca e o que nós ganhamos quando nós praticamos aquilo que nós precisamos praticar. Lucas 6 diz assim, 12 e 13, verso 12 e 13 diz assim: E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, está falando de Jesus, e passou a noite em oração a Deus. Verso 13: E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Quantos discípulos Jesus tinha? Jesus tinha centenas de discípulos. Jesus tinha centenas de discípulos. Aonde Jesus ia, os discípulos dele o seguiam. Aqui, a palavra está dizendo assim, que um dia Jesus subiu ao monte, passou a noite em solitude com o Pai, e que no fim dessa noite, ele chama os seus discípulos, e no meio dos seus discípulos, ele escolhe 12 e os chama de apóstolos. Jesus, sendo homem e sendo Deus, antes de tomar uma decisão, ele busca a direção. Jesus conhecia os discípulos porque ele era homem, mas ele era Deus. Ele conhecia o caráter, ele conhecia a limitação, ele conhecia as capacitações de cada um daqueles muitos, dezenas de discípulos que seguiam ele. Mas quando ele precisa selecionar os 12 que ele traria para perto, ele passa uma noite em solitude com o Pai. Ele recebe uma direção do Pai e ele toma uma decisão ao final desse tempo. A solitude provoca direção, te aponta a direção, te aponta o caminho. Está sem direção?
não sabe para onde ir, está sem rumo. Quantas noites, quantas horas, quanto tempo você tem passado em solitude com o Pai? Em solitude com o Espírito? Quanto tempo você tem parado ali, caladinha no seu quarto, e só ouvido Ele? Porque às vezes nós somos tão cheios de euforia, cheios de nós, que nós queremos falar, pedir, e a gente fica uma hora ali pedindo, falando das nossas necessidades, e a gente levanta e sai. Não tem problema em falar, em contar o seu coração e as suas necessidades, mas falar é você comunicando, e calar e ouvir é Ele se comunicando com você. Sem solitude não há direção. Às vezes nós somos tão autossuficientes, né? A gente recebe uma proposta, recebe um convite, tem um plano, pensa em alguma coisa, e a gente acha que a gente sabe que é melhor. E a gente vai e simplesmente toma a decisão, porque a gente acha que a gente tem todo o conteúdo para tomar aquela decisão, tem todas as condições humanas de tomar aquela decisão. Será que Jesus não tinha condições de decidir quem Ele chamaria para ser apóstolo, quem Ele chamaria para perto? Ele tinha completamente condições de fazer isso, mas Ele não faz antes de ouvir o Pai. E tem um versículo que diz assim, que a soberba precede a ruína. Então, quando nós estamos cheios de soberba, nós estamos a um passo da ruína. Solitude, parar para ouvir Jesus, parar para ouvir o Espírito Santo, mesmo que você tenha certeza do que é melhor. Você não é onisciente, você não é onipresente, você não é onipotente, entende isso? Ele sabe o que é melhor e consegue ver muito além do que você pode ver. E Jesus também, em Mateus 4, 1, 2, Jesus buscou no Pai algo que Ele precisaria muito, e que como Deus, talvez Ele tivesse e não precisasse. Mateus 4, 1, 2 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Quem conduziu Jesus ao deserto foi o Espírito. E sabe como nós somos conduzidos pelo Espírito? Quando nós ouvimos Ele. Não significa que o Espírito pegou Jesus e transladou Jesus e colocou no deserto, não. Sabe quando o Espírito te impulsiona a fazer algo, a ir em algum lugar, você sente um desejo, acho que eu preciso ir lá na casa do fulano hoje, estou com uma vontade de ligar para o ciclano hoje, né? Eu acho que, não sei, tem uma coisa aqui dentro de mim falando que eu preciso mandar uma mensagem para alguém. Isso é ser conduzido pelo Espírito. Então Jesus, conduzido pelo Espírito, Ele foi ao deserto para ser tentado, porque Ele precisava ser tentado para te ensinar como vencer as tentações. E aí, chegando no deserto, a Bíblia diz assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, depois de 40 dias em solitude, a Bíblia não diz que tinha mais ninguém com ele. 40 dias em solitude com o Pai no deserto. Quando ele termina o tempo de 40 dias, ele teve fome. E quando ele tem fome, Satanás vem e tenta. Só que quando Satanás tenta Jesus, ele já estava fortalecido pelo tempo de solitude com o Pai. E quando Satanás tenta Jesus, ele sabe exatamente o que dizer para vencer o diabo. Ele sabe exatamente o que falar para que Satanás seja repreendido pelo poder da palavra. Então, ao final de 40 dias, Jesus estava fortalecido para fazer o que precisava ser feito, fortalecido pelo Espírito de Deus que estava nele.
Então a solitude, ela te fortalece. Tá difícil, tá fraco, tá difícil, a situação tá complicada de vencer, tá complicada de romper, tá difícil, tá doendo. Solitude. Você não vai vencer conversando com pessoas, compartilhando a sua história com todo mundo. Você não vai vencer pensando em grandes ideias. Tenha grandes ideias depois de ter a direção. Seja fortalecido depois de estar a sós com o Espírito. E Ele vai te fortalecer. E por último, Lucas 7, 28. Diz assim: só a parte A. Eu vos digo que entre os nascidos de mulher não há maior profeta do que João Batista. Esse versículo, Jesus estava dizendo que, olha isso, olha que abrangente, olha que grande, olha que profundo. É como dizer que nunca houve e nunca haverá homem tão sábio como Salomão. Jesus diz assim, que entre os nascidos de mulher, não há profeta maior do que João Batista. Então não há um profeta maior do que João Batista. E Jesus estava testemunhando a respeito de João Batista. João Batista provavelmente era primo de Jesus, de segundo grau. E Jesus e João Batista se conheceram quando eles estavam ainda no ventre. E quando Jesus encontra João Batista no ventre, João Batista é batizado no Espírito ainda no ventre. E o que testifica quando João Batista vê Jesus já adulto é justamente o Espírito Santo que desce sobre ele em forma de uma pomba. E João Batista olha e fala, aquele é o Messias. Porque eu conheci ele, eu estava na barriga da minha mãe e eu vi aquele Espírito ali no dia que eu conheci ele. E você tem uma pessoa que é muito preciosa para você, que te ajuda com tudo, que prepara tudo. Sabe aquela pessoa assim que está com você há muitos anos, que falta adivinhar o que você quer? Sua mãe, um amigo, um colaborador da sua empresa. Sabe aquelas pessoas amadas que preparam tudo, que você não precisa falar, que você chega e você fala, gente, já está tudo pronto, que coisa maravilhosa. Essa foi a função de João Batista. Ele veio para preparar o caminho para Jesus. E ele fez isso com muita excelência. Ele gritava para os 4 cantos: arrependam-se, arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Porque após mim vem um que é maior que eu, do qual eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. A Bíblia diz que João Batista era um homem humilde, era um homem simples, era um homem que se alimentava de mel e de gafanhotos. Não significa que era só disso, mas para mostrar o quanto ele era um homem simples. Um homem do mato, um homem do deserto, um homem... Mas ele estava ali, preparando o caminho. E esse dia, aqui, Mateus 14, 11. Olha só o que acontece. Mateus 14, 11. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem. E ela a levou à sua mãe. 12. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram. E foram anunciá-lo a Jesus. Esse homem foi morto. Esse amigo de Jesus foi morto. Esse homem que fez tudo o que precisava ser feito para que Jesus viesse. A cabeça dele foi para um lado, o corpo dele foi para o outro. E os discípulos chegam e dão essa notícia para Jesus. Verso 13. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. E sabendo o povo, seguiu a pé desde a cidade. Você imagina o que é para Jesus receber essa notícia?
E agora eu quero que você se coloque de pé, que nós vamos terminar. Aquele homem querido, aquele homem que preparou tudo, aquele homem que batizou Jesus, aquele homem que testemunhou o Espírito descer sobre Jesus. E quando isso aconteceu, ele disse: é ele o Messias que eu falei para vocês. É ele que eu disse para vocês que eu não sou digno de desatar as sandálias dele. Agora esse homem foi degolado. E Jesus era Deus, mas era homem. Jesus tinha as mesmas emoções que eu tenho. Jesus tinha as mesmas emoções que você tem. Não pense que Jesus, sendo Deus, ele não sabia o que era dor, o que era sofrer, o que era angústia, o que era tristeza. Jesus chorou quando ele soube que Lázaro morreu. Jesus se angustiou profundamente, a ponto de dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice para que eu não beba antes de ir à cruz. Jesus tinha as mesmas emoções que você. E quando ele recebe essa notícia que o primo dele foi degolado por amor a ele, ele se retira. E ele vai para o tempo dele de solitude. Eu imagino que ele chorou muito. Eu imagino que ele foi diante do Pai. Talvez ele não tenha tido uma palavra, mas ele derramou toda a dor dele ali. Eu penso, eu imagino, porque ele saiu imediatamente. Ele foi imediatamente ficar sozinho. Então a solitude, ela te consola, porque o Espírito Santo de Deus já está lá esperando você. E solitude não é solidão. Não escolha ficar sozinho, em solidão, sofrendo, entrando em uma depressão profunda, em uma tristeza profunda. Se no tempo de solitude o Espírito já está lá para te consolar. Ele consolou Jesus, mas Jesus sabia exatamente onde ir quando ele sentiu dor. Ele sabia exatamente onde ir quando ele sentiu tristeza. Ele sabia onde ir quando ele precisou de uma direção. Ele sabia onde ir quando ele precisou ser fortalecido. Solitude a sós com o Espírito. Aonde você tem ido quando tem doído? Aonde você tem ido quando está difícil? Aonde você tem ido quando você tem chorado? Ei! Solitude. Adão ficou só antes de receber a promessa, porque ele precisava conhecer o Pai. Você precisa conhecer o Pai. Se você se distraiu até hoje tentando resolver problemas, para tudo, recomeça hoje. Recomeça hoje, porque os problemas são resolvidos quando você entra nele, quando você entra no Espírito, quando você ouve Ele, quando você se conecta com Ele, quando você recebe dEle, quando você entende nele, quando o seu espírito se liga profundamente com o Espírito dEle, a provisão vem imediatamente. Adão dormiu. E quando Adão dorme, o Senhor cria a mulher e entrega. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Eu não quero que você ore. Eu quero que você se conecte, que você profundamente pense nele que está dentro de você. Não quero que você fale muitas coisas. Eu quero que você ligue o seu espírito no espírito dele agora. Teus maiores sonhos a ninguém. Não mostre tua ferida para quem não tem remédio para curar e forças para te erguer. Não, não, não,
vacila a mente para quem quer ver tua dor. Não mostre tua fraqueza aos inimigos seus. Mostre só pra Deus. Não chore para quem não sabe decifrar a lágrima de sofrimento em teu olhar. Existe um lugar que é próprio para isso. É você e Deus, é no altar. Quando eu contei os meus sonhos para alguém, me disseram são grandes demais pra você. Quando falei onde eu queria chegar, me disseram pare por aqui, não valem. Mas com Deus foi bem diferente. Ele me disse vai em frente, eu contigo estou. Quando eu senti medo de seguir, prossiga, eu te fiz pra ser um vencedor. Desde então eu nunca mais me limitei. Eu guardei no coração as palavras de Deus. Descobri que o plano dele para mim são muito maiores que os meus. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em teu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Eu vou contar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em teu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Aleluia, aleluia, aleluia. É entre você e Ele. É entre você e Ele. É entre você e Ele. Tá tudo entre você e Ele. Fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou contar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em teu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Eu vou chorar pra Deus, vou contar tudo pra Deus. Vou fechar a porta do meu quarto e ficar a sós com Deus. Só Ele e eu vou mostrar pra Deus todos os sonhos meus. Tudo em teu altar eu entregarei. A partir de hoje é Deus e eu e mais ninguém. Aleluia, 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 aleluia. É Deus e eu, aleluia. É você e Deus, aleluia. É você e Ele, é você e Ele, aleluia. É você e Ele, é você e Ele. Ele já está lá, Ele já está lá. E eu encerro perguntando se tem alguém que quer entregar completamente a sua vida para Ele nessa noite, que quer convidar Ele para ser Senhor da sua vida. Eu quero saber se tem alguém que está cansado de tomar as suas próprias decisões e viver escolhas que não te levam aonde você deseja exatamente estar. E você quer hoje falar: eu quero que o Senhor me governe. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida. Eu quero que o Senhor, a partir de hoje, encontre comigo no quarto, encontre comigo no secreto, encontre comigo aonde eu parar. Eu quero te encontrar. Se tem alguém que quer que Ele seja o seu Senhor, vem aqui na frente que nós queremos orar por você. Vem aqui na frente que nós queremos receber você, que nós queremos abençoar a sua vida, que nós queremos liberar uma palavra de vida sobre a sua vida. Que nós queremos aonde antes foi decretado morte, que haja vida.
Que aonde foi decretado tristeza, que haja alegria. Que aonde foi decretado improdutividade, que haja frutos. Eu quero te convidar, que nós queremos orar por você. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Pai, em nome de Jesus. Senhor, existem pessoas aqui na frente hoje, desejando que o Senhor assuma o governo da vida delas. Pai, não é sobre simplesmente receber o Senhor, mas é sobre dizer: eu quero que o Senhor me governa. Pai, em nome de Jesus, se torna o Senhor desses filhos e filhas que estão aqui. Pai, em nome de Jesus, que a partir de agora, quando eles forem para o secreto, quando eles forem para o tempo de solitude, eles vão se encontrar com o Senhor lá. Eles vão ouvir o Senhor lá. Eles serão consolados, eles serão direcionados, eles serão fortalecidos aonde realmente importa, aonde realmente há verdade, aonde há realmente aquilo que o Senhor preparou para que a gente viva. Pai, em nome de Jesus, eu declaro o governo do Senhor sobre essas pessoas que estão aqui. Senhor, que elas nunca mais sejam governadas por si mesmas, pelas circunstâncias ou pelas pessoas, mas que elas sejam governadas pelo Teu Espírito. Que elas nunca mais se sintam sozinhas, sejam empurradas para a solidão, sejam empurradas para a depressão, mas que elas escolham estar em solitude com o Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada por Teu amor. Obrigada por nos ensinar. Obrigada, Jesus, por nos conduzir à verdade. Obrigada por nos conduzir ao princípio. Obrigada por nos conduzir à essência. Obrigada, Jesus.